ótima noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Retucci, professor de Direito Processual Penal. Aqui na minha frente eu terei uma tela ao vivo com os meus alunos da Estácio 7º semestre pela plataforma Teams. Aqui eu terei meus amigos do YouTube, aula que será editada e posteriormente colocada à disposição para vocês. E aqui eu tenho meus alunos ao vivo no Instagram. Então uma hora eu olharei para cada um de vocês tentando fazer disto uma sala de aula. Tudo bem? Legal, minha gente? Sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. 2 temas. Atos de comunicação processual, atos de comunicação processual e sentença, atos de comunicação processual e sentença. Na primeira parte da aula, pretendemos ficar nos atos de comunicação processual. Talvez eu consiga até expandir um pouco mais, porque é um tema um pouco menos difícil. E na segunda parte da aula nós vamos falar de sentença, que é um tema um pouco mais complexo. Sejam todos muito bem-vindos. Esta aula é ao vivo, então de antemão qualquer equívoco e problema peço-lhes desculpa, mas aqui no chat você pode me fazer pergunta, aqui no Instagram você pode me fazer pergunta e aí no YouTube você pode deixar nos comentários depois. Então vamos para a nossa aula. Quando eu falo ato de comunicação processual, em verdade eu estou dizendo que são as formas que as partes se comunicam dentro de um processo. Melhor dizendo, é a forma como o juiz se comunica com as partes. Quando eu falo atos de comunicação processual, eu estou falando as formas como os integrantes da relação processual vão se comunicar. Não nos interessa todas as formas de comunicação, mas o legislador ele está preocupado em 2 formas principais de comunicação, sendo que uma é importantíssima e a outra tem a sua relevância. Uma é importantíssima e a outra tem a sua relevância. A forma de comunicação processual, penal, da mais importante, aquela que é imprescindível para o andamento, para o início do processo, se chama citação. Citação é o ato de comunicação processual mais importante que existe, porque é a partir da citação que eu tenho o chamamento ao processo, é da citação que eu tenho a entrada do réu formalmente ao processo, é através da citação que o juiz fala: meu amigo, a partir de agora você é réu nesse processo e você tem um prazo para se defender. A partir da citação é o ato formal em que o juiz diz ao réu que ele é réu, diz ao réu que ele virou réu. Então a citação, que é o ato de informar aquela pessoa que ele virou réu em um processo penal, e que ele tem a partir de agora um prazo, para se defender. Isto é citação. De outro lado, outro ato de comunicação processual, que é importante, mas não tem a mesma relevância que a citação, né? É importante, mas não tem a mesma relevância que a citação, é a chamada intimação. A intimação é o ato processual de comunicação para quaisquer tipos de andamento processual, para qualquer tipo de ato processual praticado. Então, se uma das partes entrega em juízo um determinado documento, uma determinada prova, o que o juiz vai fazer? O juiz vai encaminhar para a parte contrária, intimando ela da existência de uma prova nova, intimando ela da existência de um fato novo alegado pela outra parte. Quando o juiz quer dar uma ciência de um ato processual, ele também faz a intimação. Então veja, a intimação são as formas, é a forma como o juiz, ele dentro do processo, vai se comunicar com as partes. Ao passo que a citação, que é muito mais importante, é a forma como o juiz, ele dá o primeiro ato processual
de existência da chamada tríade processual. É a partir da citação que se cria a tríade processual, que é o triângulo em que você tem de um lado o réu, autor e juiz. É a partir da citação válida que eu tenho a verdadeira entrada desta última parte, da terceira parte, que é o réu no processo. Ótimo. Dentro da chamada intimação, genericamente falando, você ainda pode fazer uma segunda diferenciação, que é a intimação e a notificação. O Código de Processo Penal, ele não fala notificação, ele fala sempre em intimação. De vez em quando ele usa a expressão notificação, mas via de regra, o Código de Processo Penal, se você quiser ver, lá no seu artigo 370 ao 372, então 370 ao 372, ele vai falar das intimações. Só que nós da doutrina diferenciamos isto que se chama genericamente de intimação, nós diferenciamos em intimação de um lado e notificação de outro. Intimação de um lado e notificação de outro. Veja, a notificação ela não tem fundamento legal, mas é utilizada a notificação como a ciência para que a parte realize determinado ato. Significa que a notificação é cientificar a parte de que ela precisa produzir um ato futuro. É cientificar a parte que ela precisa produzir um ato futuro. Por exemplo, a notificação para o interrogatório ou a notificação para uma audiência de instrução e julgamento. Como eu ainda vou fazer aquele ato processual, como aquele ato processual ainda vai se realizar, se chama tecnicamente de notificação. Ao passo que a intimação são os atos processuais já realizados. A intimação é a ciência que o juiz dá de atos processuais já realizados. Por exemplo, quando chega no processo uma prova pericial, o juiz intima as partes para que elas tomem ciência da prova pericial já realizada. Se você quiser fazer uma decoreba, intimação é para dar ciência de algo já realizado, quer dizer, no passado, ao passo que notificação é a ciência para realizar um ato futuro, é a determinação para realizar um ato futuro. Tudo bem? Tranquilo, minha gente? Legal? Legal. Isso então é citação, isso é intimação e isto é notificação. Ao passo que a citação, como eu disse para vocês, a citação ela é a mais importante de todas. A citação ela é a mais importante de todas porque ela chama o réu ao processo. Ok, minha gente? Tranquilo? Aqui a Kathleen está perguntando no Instagram: professor, supondo que a citação do réu não seja válida, é possível requerer o prazo para a defesa? Uma boa pergunta, Kathleen, já para a gente já começar tirando algumas questões aqui. Veja só, cuidado com a citação do processo civil, cuidado com a citação do trabalhista, cuidado com a citação do penal. A citação do penal é totalmente diferente. A citação não válida, Kathleen, torna nulo o processo como um todo. Se a citação é não válida, significa que o processo inteiro torna-se nulo desde a citação. Todos os atos produzidos são declarados nulos, tá? Significa que se uma citação não for válida, deve ser anulado pelo tribunal ou pelo próprio juiz, a qual que identificou esse ato, essa nulidade absoluta, ele deve anular tudo, mandar citar novamente e todos os atos processuais serão refeitos, inclusive, obviamente, o prazo para a defesa. Tá bom, Kathleen? Legal? Beleza, minha gente. Então eu vou colocar aqui para vocês notins, a tela do meu notebook em que fala dos atos de comunicação processual e eu vou levar vocês até essa tela, tá bom? Vou virar aqui para que vocês vejam então. Então aqui você vê atos de comunicação processual. Atos de comunicação processual que se divide em citações, intimações e notificações. A citação é um ato solene. A ciência é a ciência do acusado para a instauração de um processo penal.
penal, chamando-o para se defender. A citação, ela materializa o princípio do contraditório da ampla defesa. É por meio da citação que o réu tem conhecimento do processo e é por meio da citação que o réu pode exercitar o seu contraditório e ampla defesa. Por isso mesmo que a citação inválida torna o processo, a partir dela, totalmente nulo. Já a intimação é um ato de comunicação feito no meio do processo e ele dá ciência às partes acerca de ato já realizado, quer dizer, ato no passado. E a notificação, ela vai falar da ciência que é dado à parte para que ela realize determinado ato sob pena de ônus processual. Tudo bem, minha gente? Então, você tem aí atos de comunicação processual e atos de citação e intimação e notificação.